Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal do CELE, o Centro Espírita Luz e Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Francisco e eu faço parte do grupo de palestrantes desta instituição que estuda o Espiritismo segundo a doutrina de Allan Kardec. O assunto que abordaremos hoje, ele tem como título A Verdadeira Pureza de Coração. Ele está localizado no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 8. Ele é um assunto bastante relevante, pois ele contém a essência da doutrina espírita, que através dos estudos sistematizados, chegamos à conclusão que a doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita, é transformar moralmente o ser humano. Nos dar a conduta, nos dar um norte de como devemos agir, pensar, atuar de todas as formas, para nos tornarmos seres cada vez melhores, mais próximos do bem, sendo assim nos afastando do mal. Então, neste capítulo, nesse texto, ele nos fala claramente que de nada adianta eu ter a aparência da pureza, de nada adianta termos todas as prerrogativas externas de pureza de coração, se essa pureza não habita nosso coração, não está em nós. E buscarmos a cada dia, a cada situação, aplicar no nosso cotidiano, em nossas vidas, essa transformação moral, para que possamos cada vez mais agir pelo bem, falar bem, sentir bem, tendo esse sentimento como alicerce de todas as nossas ações. É possível? É difícil, também muito difícil. No cotidiano, no dia a dia, nos deparamos com várias situações que nos mostram, que nos identificam o quão difícil é eu praticar o bem a todo instante. E principalmente quando eu sofro a ação do mal, quando sofremos alguma ação malévola contra nós, que nos prejudiquem, que nos causam desconforto, tendemos a revidar, a querer a desforra, e este que é o caminho a ser evitado, é o caminho a ser transformado. E ao invés da desforra, da vingança, agir de forma diferente, agirmos de forma diferente, fazermos o bem. Para alguém que nos faz o mal, fazer o bem. Para alguém que nos maldiz, que fala mal de nós, falar bem dessa pessoa. É difícil, eu não consigo. Tudo bem, temos outras opções, né? Mesmo não revidando, sempre levando essa ponta, raciocinando um pouco, não agindo no calor do momento, nos acalmando, fazendo uma oração, né? Internamente, refletindo, né? Mandando uma boa energia para essa pessoa. Então, dessa forma, aos poucos, podemos identificar quais são os nossos defeitos, onde estão as nossas dificuldades, com relação à prática do bem. E assim, identificando-as e aceitando-as, temos a oportunidade de identificar esse eu fraco que existe dentro de nós, né? E dar as rédeas da nossa vida a um eu mais salutar, mais saudável, um eu benévolo, um eu do bem, um eu forte.
Então, essas situações, muitas vezes, elas se apresentam em vários locais, de diversas formas, principalmente com relação a outras pessoas, e muitas vezes pessoas bem próximas de nós, familiares, pais, filhos, amores, colegas de trabalho, né? Muitas vezes existe uma desavença, mas sempre tem uma saída para que eu possa corrigir as minhas atitudes e modificá-las perante essas pessoas que me causam desconforto, a essas situações que me deixam numa situação embaraçosa. Existe até uma oração, a oração da serenidade, que é uma oração bastante interessante, porque ela dura mais ou menos uns 10 segundos, no qual ela diz: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, neste breve período de tempo, no qual eu me predisponho a fazer essa oração e refletir um pouco sobre a situação do momento, eu tenho um espaço de tempo para que a poeira baixe, para que os ânimos se acalmem e possa se chegar a um denominador comum pelo bem de todos. Então, dessa forma, essa oração é muito útil para acalmar aquele momento de turbulência. E essa busca pela pureza de coração, essa busca ela deve ser uma coisa de nossa interior, de nós com nós mesmos, e também de nós para com o nosso próximo, para com os outros, baseada principalmente no perdão, o perdão em terceira dimensão. É eu rever todas as minhas atitudes, como foi o meu passado, a forma com que eu agia, na identificação dos meus defeitos, olhando para trás, como foi a minha trajetória até aqui, e tentar corrigir ao máximo daqui para frente, né? Como você sabe, não se pode modificar o nosso passado, mas podemos escrever o resto da nossa história de forma diferente. Então, eu elevando esse perdão, buscando os deslizes e tentando corrigir o que foi feito, eu posso perdoar, em primeiro lugar, a mim mesmo, as minhas atitudes errôneas, e corrigir. Perdoar aos outros, alguém que me fez mal, alguma desavença que ficou para trás, tentar buscar. Nem sempre é possível, algumas vão me trazer conflitos, indisposições, então que eu faça essas correções através de orações, através de emanação de energia positiva, mesmo que tenha situações com algumas outras pessoas que já transcenderam, já desencarnaram. Então, no plano físico, é impossível eu ter um contato com essa pessoa e fazer a correção, mas eu posso orar por ela, eu posso fazer a minha meditação em cima do que houve, me redimindo e tentando que essa redenção chegue até ela no plano espiritual. Muitas vezes, com essa prática da oração, nós temos a capacidade de receber influência de espíritos benévolos, tá? Que nos auxiliem
nas nossas tomadas de decisões, nas nossas atitudes, fazendo com que percebamos melhor a situação, fazendo com que conheçamos melhor as pessoas, né? Entendendo de forma diferente, com um olhar sobre uma perspectiva positiva, sobre a perspectiva do bem, dessa pureza de coração que deve existir dentro de nós, em nosso espírito. Existe uma historinha que relata muito bem, que ela faz alusão a essa mudança de atitude que está a nosso alcance. Essa história me chama muito a atenção e eu vou trazer para vocês para ficar como uma exemplificação de como o conhecimento de uma situação, mudando a visão a outra perspectiva, eu possa agir em função do bem. Existia uma menina que casou com um rapaz, só que a mãe do rapaz, a sogra dela, ela era muito intransigente, ela era aquela sogra benevolente, mas querida demais, presente demais, então terminava incomodando a menina, a nora, né? Aquela presença frequente da sogra que queria o bem do filho, queria o bem da família, da nova família que estava se formando, mas estava todo dia dentro do lar, verificando se a menina fazia as coisas certas. Então, de uma forma ou de outra, ela se tornou, para essa moça, ela se tornou chata. Ela não aceitava muito aquela presença constante da sogra. E a situação ficou tão densa, tão complicada, que um dia a menina resolveu tomar uma medida extrema. Ela procurou um senhor que aconselhava as pessoas. Ele era um resolve-tudo, ele era um sábio da comunidade. E ela expôs a situação para ele, e ela disse para ele o seguinte, ela disse assim: eu gostaria de que tu me desse alguma coisa para me eliminar a minha sogra. Ela queria tirar ela da jogada, queria matar ela, né? Então assim, ela pediu para este sábio que fornecesse a ela um veneno para executar a sogra. E ele disse: eu vou lhe fornecer esse pozinho aqui, tá? Esse pozinho aqui é muito potente, só que se você colocar, né, num chá ou numa comida para ela, vai dar muito na vista, porque ela vai falecer imediatamente. Então eu vou te sugerir o seguinte: você comece a encontrá-la e vá colocando na comida dela, convida para tomar um chá, um café da tarde, alguma coisa, e vai colocando pequenas doses na comida dela, que aos poucos essa senhora vai sucumbir. Feito isso, essa menina começou a executar o seu plano. Aos poucos ela se reunia com a sogra e colocava aquela dose do pozinho para envenenar a sogra. Só que nesse interim ela começou a interagir com a sogra. Ela começou a conversar outros assuntos, aprender como tinha sido a vida da sogra. A senhora contava para ela as dificuldades que passou, toda a sua vivência, e ela foi se admirando, ela foi tomando graça pela sogra, foi ficando amiga, admirando tanto a sogra, que chegou um ponto tal que ela admirava de todo o coração a sua rival. A pessoa que antes a incomodava, hoje estava se tornando um ídolo para ela. E ela correu no sábio, então, tentando reverter a situação. Ela diz: pelo amor de Deus, senhor, eu cometi um grave erro e eu não quero concluir esse erro, né? O senhor tem que me dar um antídoto para mim desfazer o que eu fiz até agora, né? Para que ela não morra, porque eu quero ela como uma pessoa muito querida, muito do bem.
Aí ele chegou e disse assim: então minha filha, tu faça o seguinte, tu só conviva com ela, porque aquele pozinho que eu te dei era nada mais que uma farinha. Eu sabia que tu ia conhecer ela e que vocês iam se entender, porque toda relação, ela pode ter um caminho para ser uma relação benévola, para seguir o caminho do bem, para um fazer o bem para o outro e se ajudar para o bem comum. Então eu acho que essa historinha ela relata bem o que nós podemos fazer para nos modificar e trazer o bem para dentro de nós e para com os outros também. Fica a reflexão e espero ter colocado esse ponto para que vocês possam refletir e analisar cada um dentro de si o que se pode fazer, o que está ao nosso alcance para que tenhamos um mundo melhor, um mundo de benevolência, um mundo em que todos os seres tenham a pureza de coração. Muito obrigado pela atenção, que assim seja.